um segundo. Se você é contra o Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Eu vou te mostrar aqui o que diz o Globo sobre os motivos da inflação. Aí você tira suas próprias conclusões. Aqui, direto do Globo sobre a inflação. Entre esses fatores estão a maior demanda por diesel, que sempre acontece no segundo semestre no hemisfério norte, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ou seja, o segundo semestre do hemisfério norte é a culpa da inflação, viu? Só tá em 2022 que tem segundo semestre lá. Nos outros anos não teve, no governo Lula não teve segundo semestre nem verão no hemisfério norte, pelo visto. Aí fala, a guerra da Rússia na Ucrânia, também no governo do Lula não tinha guerra no Iraque, no governo Dilma não tinha guerra na Síria, guerra na Geórgia, não tinha, só tem guerra no governo Bolsonaro. Aí, a temporada de furacões também. Temporada de furacões só existe em 2022, viu? Nos outros anos não teve furacão nunca. Aquele furacão Katrina, furacão não sei o que, é tudo invenção. Aí eles falam que isso pode prejudicar a produção no Golfo Americano e paradas programadas de refinarias no Brasil para manutenção. Quer dizer, para a Globo, o motivo da inflação é esse. Guerra na Ucrânia, temporada de furacões que se aproxima agora, começa agora em junho, o segundo semestre no hemisfério norte, é isso. Motivos da inflação, segundo o Globo. Estava em matéria do O Globo, matéria de capa do Globo de hoje, só para você ter ideia. Também saiu cópia da matéria no G1. Primeira matéria no G1. Tá, aí é por isso que eu peço a sua inscrição no Plantão Brasil, porque aqui a gente fala a verdade. Se depender desses bandidos aí para se informar, você tá ferrado. Ou ferrada. Vai ser manipulado o resto da sua vida, porque eles mentem. Assim como eles diziam que PIB de 2% no governo Dilma, enquanto a Europa estava em recessão de 5%, Europa menos 5%, Brasil mais 2%. Era o PIBinho da Dilma, era a crise do PT. Agora, o mundo inteiro crescendo 5%, 10% e o Brasil caindo, agora não, agora é culpa do temporada de furacões, pô, é isso. Então inscreva-se aqui. Agora vamos falar sobre o Paulo Guedes. Exatamente, essas desgraças todas que a grande mídia está tentando colocar como culpa da inflação no Brasil, não estão colando, não está colando isso no povo. Um dirigente do PL até falou para uma repórter o seguinte, olha, o povo brasileiro ele quer comer o arroz e o feijão dele, se não tem arroz e feijão na mesa, ele não quer saber se na Europa a situação está pior. A disfarçatez dos dirigentes do partido do Bolsonaro é tão grande que eles falam que a Europa está pior. A Europa está pior que o Brasil, segundo eles. O Bolsonaro mesmo, outro dia, falou que no Canadá está pior, que no Canadá eles pagam o dobro pela carne. Aí depois eu mostrei no TikTok, mostrei aqui no canal, mostrei nas outras redes que não. Inclusive tenho vários amigos canadenses. E mostraram, olha, a carne no Canadá, se você converter do dólar canadense para o real, é metade do preço da carne no Brasil. A mesma carne, picanha. Picanha no Canadá, picanha brasileira, estava até escrito em francês, picanha brasilienne. Aí estava escrito, não sei o sotaque, não vou tentar agora, mas estava lá escrito picanha brasileira, metade do preço aqui no Brasil. A picanha sai do Brasil, chega lá e é vendida lá metade do preço. Aí o Bolsonaro fala o contrário. Para você ter ideia, isso não está colando. Então, o que quer fazer a ala do governo Bolsonaro? Eles querem o seguinte, primeiro, eles querem, essa parte o Paulo Guedes é a favor, que é privatizar o resto da Petrobras. Essa parte, por isso que a grande mídia também blinda o Paulo Guedes, que nessa parte todo mundo lucra. Lucram bancos, lucram grandes fundos de investimento, aqueles trilionários, né? Trilionários, lucram os grandes veículos da grande mídia, lucram, todos os bilionários lucram com uma privatização dessa, porque eles são os maiores acionistas, eles é que estão ganhando dinheiro enquanto a gente sofre. Tá? Aí o que acontece? Por isso eles blindam o Guedes. Mas o que é o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro quer, em vez de mexer na política de preços, eles querem criar um subsídio para o combustível. O que é um subsídio para o combustível? Vamos supor, a gasolina está R$8 aí onde você mora, vamos supor. Aí eles querem fazer o seguinte, a gente pega de dinheiro público uns 10 bilhões, e aí quando você comprar a sua gasolina, você não vai mais pagar 8, você vai pagar 7. Por quê? 7 você paga, esse outro quem paga é o governo. E aí eles calculam, vai custar tantos bilhões por ano. Aí eles tiram o dinheiro que iria para saúde, educação, infraestrutura, segurança, enfim, qualquer coisa, saneamento básico, o que você imaginar de bom para a população, tiram dessa área e colocam para baixar o preço da gasolina. Também querem fazer o mesmo para o gás de cozinha e para o diesel. Primeiro diesel, depois gás de cozinha, depois gasolina, nessa ordem. Eu falei a ordem é o contrário, mas é diesel, gás de cozinha, gasolina, prioridades do governo. Tá, aí eles querem fazer isso. Só que isso não mexe no lucro. Não mexe no lucro dos acionistas da Petrobras. Por quê? A Petrobras continua lucrando, porque na verdade você vai pagar R$1 a menos, em tese vai pagar um pouquinho a menos, mas o governo vai tirar dinheiro público dos serviços públicos que a gente paga nos nossos impostos, dinheiro do nosso imposto, para pagar o resto.
Ou seja, os acionistas da Petrobras continuam lucrando mesmo. Aí a Petrobras vai lá, lucra 100 bilhões por ano e dá 97% do lucro para os acionistas. Quem são os acionistas? Os grandes veículos de mídia, esses grandes bancos, fundos de investimentos. Esses são os acionistas que pegam boa parte desse dinheiro. Aí olha só o pulo do gato. Hoje o governo federal tem mais de 50% das ações da Petrobras. Então quando a Petrobras dá 100 bilhões de dividendos para os acionistas, não se paga imposto em dividendo no Brasil, viu? Um dos dois únicos países do mundo onde não tem imposto por dividendos. Tá. 50 bilhões pelo menos vão para o governo federal, em diferentes áreas do governo. O resto vai para os acionistas, 50 bilhões. O que quer fazer o Bolsonaro? Ele quer agora vender mais ações para que mais de 50% desse valor vá para os acionistas e parte pequena vá para o governo federal. Aí ele pega essa parte que vai para o governo federal e subsidia o preço da gasolina, ou seja, a pouca parte que vai para o governo federal, o governo gasta pagando a gasolina cara, parte da gasolina cara para a gente pagar um pouquinho menos, e aí os acionistas continuam lucrando, ou seja, tira dinheiro que iria para áreas importantes para isso. Qual é a parte que o Guedes não está de acordo? Ele não está de acordo com pegar dinheiro dos cofres públicos e subsidiar o preço de nada. O Guedes quer que o preço fique alto mesmo. Ele quer mexer no lucro? Não, de jeito nenhum. Ele quer que o preço fique alto, que a gente pague, que nós continuemos sendo explorados, mas que as contas públicas estejam em equilíbrio. E o Paulo Guedes também não quer, o governo Bolsonaro quer dar uma série, quer agora fazer uma série de mudanças no ICMS, em alguns impostos, para pegar mais dinheiro, também para subsidiar alguns outros produtos e a energia elétrica. O Paulo Guedes fala, não, porque você vai arrombar os cofres públicos fazendo isso. E olha, de arrombar os cofres públicos o Paulo Guedes entende. Se o Paulo Guedes está falando, olha, isso é pior do que qualquer outra coisa, é porque a coisa está ruim. Só que tem um problema. Esses problemas do Brasil têm soluções fáceis. Soluções não são difíceis. Tanto é que você pega o governo Lula, o governo Dilma, o petróleo estava mais caro e a gasolina mais barata. Hoje o petróleo não está tão caro como era no governo Lula e a gasolina está 4 vezes mais cara. Só para você ter ideia. Então no governo Lula tinha o boom dos commodities. Eu cheguei a ver uma analista no Globo News, agora eu não lembro qual delas, tem lá umas 4 ou 5 lá, uma se parece com a outra, não era a Miriam Leitão nem a Cantanhede dessa vez. E ela falou o seguinte, o boom dos commodities, ela não usou esse termo, ela falou, a alta do preço dos commodities, a alta recorde, está fazendo com que o alimento chegue mais caro na mesa dos brasileiros. Essa mesma Globo News fala que o governo Lula só deu certo por causa do boom dos commodities. O que é o boom dos commodities? Durante o primeiro governo do Lula, não foi durante o primeiro, começou em 2004 e acabou em 2009, 2010. Teve um boom de commodities que é o seguinte, arroz, soja, café, laranja, grãos, todo tipo de grão que você imaginar, o preço subiu, decolou naquela época. Então o Brasil começou a lucrar mais e o governo começou a pegar esse dinheiro a mais de impostos, porque está vendendo mais, está lucrando mais, e começou a investir em melhorias para a população, por isso que o Lula saiu com 87% de aprovação. Tá, a Globo fala, só deu certo o governo Lula por causa disso. Só que tem uma coisa, o preço de tudo subiu, você ia e comprava o arroz R$1 o quilo, você comprava o feijão menos de R$1 o quilo, você comprava um pão que é feito com farinha de trigo e tudo mais, um pãozinho era 5 centavos, 6 centavos, hoje você compra pão por quilo, você não compra mais pão por unidade, eu descobri isso esses dias, eu compro tudo online, né, então dificilmente tem pão francês em casa, quando eu morava no Brasil, e eu nem sabia disso. Agora tá tão caro que vendem por quilo, para não falar quanto custa cada um. Porque custava 5, depois 10, depois 20, depois sei lá quanto tá custando hoje um pão, quase R$1. É isso. Quem quiser apoiar também, embaixo do vídeo no botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. E vamos aí continuando para cima desses bandidos. Venceremos esse ano. Ponha na sua cabeça, mentalize. Venceremos. Falou.